E se alguém invadisse sua vida, vestida de noiva, carregando um segredo que nem o tempo conseguiu apagar? E se tudo o que você mais evitou, o amor, o toque, a verdade, aparecesse na forma de uma mulher que não deveria estar ali? Hoje, você vai ouvir uma história que começou com uma cicatriz, mas se transformou em algo muito mais profundo do que a pele pode esconder. Uma tatuadora, uma fugitiva, e uma cidade inteira como testemunha de algo que jamais poderia ser explicado, mas que, por algum motivo, precisava acontecer. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque a história de hoje não é sobre finais felizes, é sobre recomeços que ninguém teve coragem de viver. Ativa o sininho e fica até o fim, porque o que você vai sentir hoje talvez fique marcado em você também. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. O som do motor da máquina de tatuagem acabava de cessar quando Clara girou a chave da porta do estúdio e puxou a grade metálica pela metade. O vento úmido do fim da tarde soprava pelas ruelas de pedra do centro antigo de Porto. Mais um dia encerrado. Mais uma história marcada na pele de alguém. Clara já se preparava para o silêncio da noite quando ouviu o barulho do sino da porta. Era tarde demais para clientes. Ela virou devagar. E o que viu não fazia sentido. Uma mulher entrou, trêmula, de vestido de noiva. O tecido branco manchado por algo escuro. Vinho, talvez. Ou sangue. O véu preso com pressa, maquiagem borrada. Os sapatos nas mãos. "Você ainda está aberta?" perguntou com a voz cortada. Clara não respondeu de imediato. Só analisava. O vestido, os olhos desesperados, o tremor na fala. Algo ali não era estético. Era urgência. Era fuga. "Eu preciso cobrir uma cicatriz. Não posso mais vê-la." A tatuadora apontou para a cadeira sem dizer nada. Ela já sabia. Aquele tipo de cliente não vinha por vaidade. Vinha por sobrevivência. A mulher sentou. Tirou lentamente o véu. Chamava-se Elisa. E no ombro esquerdo havia a cicatriz. Pequena, redonda, como se fosse o traço de uma aliança que nunca saiu da carne. Clara ligou a máquina, mas algo no olhar de Elisa fez com que a mão da tatuadora parasse no ar. Quem procura uma tatuagem no dia do próprio casamento está tentando esquecer o quê? O zunido da máquina voltou a ecoar no estúdio, mas Clara não começou de imediato. Seus olhos percorriam a cicatriz no ombro de Elisa como quem tenta decifrar uma carta escrita às pressas, e com dor. A marca era limpa, circular, rente ao osso. Pequena demais para ser acidental. Precisa demais para não ter intenção. Foi há 3 anos. Ele achou que seria romântico. Clara não perguntou nada. Elisa respondeu assim mesmo, como se a pergunta estivesse escrita no silêncio. "Era para ser um anel permanente. Ele tatuou em mim sem me perguntar, como se isso fosse amor." A voz dela vacilou, mas não quebrou. Clara sentiu o estômago apertar, não pela história, mas pela semelhança. Ela também conhecia bem os gestos que se disfarçam de afeto, mas queimam quando cicatrizam. Elisa olhou ao redor. Notou os quadros nas paredes, ilustrações em preto e vermelho, frases em idiomas diferentes, uma parede coberta por fotos antigas e uma tatuagem incompleta presa num espelho. Uma rosa sem espinhos. "Você sempre tatuou os outros, ou já precisou se esconder também?" perguntou quase num sussurro. Clara limpou a agulha. "Não escondo nada, só transformo." E então começou. O som da máquina encheu o ambiente de novo, mas havia algo novo ali. Um respeito silencioso. Elisa não chorava. Clara não sorria. Ambas estavam mergulhadas em uma espécie de pacto. A cada linha que cobria a cicatriz, a verdade ficava mais evidente. Aquilo não era apenas sobre esconder, era sobre renascer. "Você não quer apagar, quer esconder de si mesma", disse Clara. E pela primeira vez, Elisa tremeu. Os traços iam tomando forma na pele de Elisa, como se Clara soubesse exatamente onde doía. Cada linha que surgia parecia tocar um nervo adormecido.
Mas não era dor física, era outra coisa. Uma memória latejante que vinha à tona a cada centímetro coberto. Você já fugiu de algo que jurou amar? A pergunta veio do nada, quase no meio da sessão. Clara hesitou por uma fração de segundo, o suficiente para deixar a agulha pairando no ar. Sim, respondeu seca, voltando à tatuagem logo em seguida. Elisa não insistiu, mas um pequeno sorriso escapou. Ela não queria saber da resposta. Queria saber se havia verdade. E havia. Lá fora, a noite já tinha tomado conta da cidade. As luzes amareladas dos postes invadiam o estúdio pelas janelas altas. Clara se levantou para ajustar o abajur, e Elisa a observou como quem enxerga mais do que vê. O modo como ela segurava a máquina, como o cabelo ruivo escapava da nuca, como evitava contato visual, mas nunca parecia distraída. A rosa no espelho, por que não tem espinhos? Clara parou. Porque espinhos machucam quem tenta se aproximar. A resposta veio firme, mas havia algo quebrado ali. Elisa percebeu. A sessão terminou em silêncio. Clara entregou o espelho de mão para que ela visse o resultado. A cicatriz agora era parte de um desenho novo, algo entre um eclipse e uma flor aberta. Elisa tocou o próprio ombro e sussurrou. É como se nunca tivesse doído. Clara cruzou os braços, desviando o olhar. Mas doeu. Elisa levantou devagar, encarou Clara e disse: Você também tem algo para esconder, só não sabe ainda o quê. E então, pediu para voltar no dia seguinte. Era para ser só mais uma sessão. Mas Elisa voltou naquela noite, sem marcar, sem avisar. Clara já estava desligando os equipamentos quando a viu na porta, encostada contra a parede, com o vestido agora trocado por uma camisa larga e calça de moletom. Você disse que transformava. Eu ainda tenho outras partes que quero mudar. Clara hesitou. Parte dela queria dizer que não atendia fora do horário, que não fazia sessões improvisadas, que não era amiga. Mas abriu a porta. Elisa entrou. O estúdio parecia diferente à noite, mais íntimo. As luzes mais baixas, a música suave, o cheiro de incenso e tinta misturados no ar. Elisa se sentou no sofá e olhou ao redor, como se aquilo fosse mais casa do que o lugar onde estava hospedada. Tem vinho? Clara arqueou uma sobrancelha. E você acha que isso aqui é um bar? Elisa riu pela primeira vez. Um riso curto, quase triste. Acho que é um lugar onde a gente se sente menos sozinha. Clara pegou 2 taças. O vinho era tinto, seco, português. Elisa bebeu devagar, como quem experimenta algo raro. E então, sem aviso, perguntou: Por que você nunca termina aquela rosa no espelho? Clara não respondeu. Apenas desviou os olhos e bebeu também. E por alguns minutos ficaram ali. 2 estranhas entre paredes que guardavam mais segredos do que quadros. O clima era denso, não de medo, de proximidade. Como se ambas soubessem que estavam caminhando por uma linha que não podiam, mas também não queriam, recuar. Então, alguém bateu na porta. 3 batidas firmes. Clara congelou. Elisa largou a taça. Não diga que estou aqui, sussurrou Elisa, com os olhos arregalados. E foi nesse instante que Clara percebeu. Ela estava sendo seguida. Clara ficou imóvel por um instante. O som das batidas ainda reverberava em sua mente. Ela olhou para Elisa, que agora estava em pé, encostada na parede do fundo do estúdio, com o rosto pálido e o olhar em fuga. Quem é? Não sei, mentiu Elisa. Clara percebeu, mas não insistiu. Com passos leves, caminhou até a porta e espiou pelo vidro fosco. Ninguém à vista. Só o reflexo turvo de um vulto indo embora pela rua empedrada em direção ao rio. Fechou a porta com mais força do que deveria. Elisa ainda tremia. Você vai me contar o que está acontecendo ou só vai aparecer aqui como se o mundo tivesse te esquecido? A resposta não veio. Apenas um suspiro preso entre os dentes. Clara serviu mais vinho.
Mas agora, os silêncios tinham peso diferente. Não eram mais confortáveis. Eram camadas de coisas não ditas. Você já sentiu como se tivesse cruzado uma linha sem saber se poderia voltar? A pergunta de Elisa veio enquanto observava os desenhos pendurados no teto, como se cada um tivesse olhos. Clara sabia bem o que era isso. Não é a linha que me assusta, respondeu. É o que a gente deixa para trás quando escolhe cruzar. A noite avançou. O ar ficou mais pesado. O som da chuva batendo nas janelas trazia o mundo real de volta, como se dissesse: cuidado. Clara pegou o cobertor de um baú velho e entregou a Elisa. Ela deitou no sofá sem dizer nada. Apenas olhou para Clara como quem queria pedir abrigo. Sem pedir. E quando Clara se virou para apagar as luzes, sentiu algo. Um toque. Leve. Delicado. Quase um susto. A ponta dos dedos de Elisa tocando sua mão. Foi um segundo. Um gesto mínimo. Mas fez o coração de Clara tremer. E ela soube. A fronteira entre cliente e algo mais acabava de ser queimada. A manhã seguinte chegou abafada, envolta por uma névoa leve sobre o Rio Douro. Clara chegou ao estúdio mais cedo do que o habitual. Tinha passado a noite em claro, tentando convencer a si mesma de que o toque de Elisa fora casual. Mas nada nela era casual. Nem a cicatriz, nem o silêncio. Muito menos os olhos que diziam mais do que qualquer confissão. Elisa não apareceu naquele dia, nem no seguinte. Clara tentava se concentrar nos atendimentos, no traço, na música de fundo, mas tudo parecia perder cor. Até o cheiro da tinta parecia diferente. Nos cantos do estúdio, as lembranças da noite vinham como flashes. O vinho, a mão trêmula, o medo escondido no olhar. E algo mais. Algo que Clara não queria nomear, mas sentia. No terceiro dia, quando já não esperava mais, Elisa entrou. Sem aviso, sem desculpas. Apenas encostou na porta, os cabelos soltos e um livro antigo apertado contra o peito. Você esqueceu de terminar. A tatuagem? Não. A conversa. Clara não respondeu. Apenas limpou a bancada e fez sinal para ela se sentar. A sessão começou. Mas dessa vez, os olhares falavam mais do que as palavras. Elisa segurava firme o braço da cadeira, mas não pelo medo da dor, e sim pelo desejo de não se perder. Clara mantinha o foco, mas suas mãos tremiam de leve, como se o que estivesse desenhando não estivesse mais na pele, e sim dentro dela. Por que voltou? Por que fui embora cedo demais? No fim da sessão, Elisa tocou o rosto de Clara com a ponta dos dedos e disse: Eu não sei o que estou fazendo aqui, mas sei que não quero estar em nenhum outro lugar. E Clara não conseguiu dizer nada. Naquela noite, Clara quebrou uma regra não escrita. Convidou Elisa para subir ao andar de cima, onde morava, onde dormia, onde não deixava ninguém entrar. O estúdio era a máscara, o apartamento, a verdade. Lá, tudo era mais simples. Uma varanda pequena com vista para o rio, livros empilhados como móveis improvisados, uma chaleira antiga no fogão e 2 xícaras que já tinham testemunhado lágrimas que ninguém viu. Elisa se encostou no parapeito de pedra e respirou fundo. O ar da noite era fresco, mas não aliviava o que ela carregava. Você quer saber por que eu fugi? Clara não disse nada. Só encostou na parede, braços cruzados, esperando. Elas me chamavam de perfeita, filha perfeita, aluna perfeita, noiva perfeita. Eu cumpri cada papel direitinho. Mas no altar, eu olhei nos olhos dele e só enxerguei um abismo. Não por ele ser mau, mas por eu nunca ter estado lá por vontade própria. As palavras saíam como cortes cirúrgicos. Clara escutava com a respiração suspensa. Minha mãe disse que eu estava arruinando tudo, que a vergonha seria eterna. Então eu corri, peguei um trem, vim pra cá e entrei no primeiro lugar que não me olhou com julgamento. Entrei. Aqui. Clara sentiu algo apertar no peito,
como se de repente entendessem tudo uma da outra, sem nunca terem dito de fato quem eram. "E você?", perguntou Elisa. "Por que se esconde atrás da sua arte?" Clara virou o rosto. "Porque quando a gente marca os outros, ninguém pergunta onde é que dói na gente." Elisa se aproximou devagar e encostou a testa na dela. "E se eu quiser descobrir onde é que dói, em você?" Clara fechou os olhos, porque ali, no silêncio da varanda, não havia mais como mentir. O silêncio entre elas pesava mais do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Clara, ainda encostada na parede, os olhos fechados, o coração disparado. Elisa ali, tão próxima que a respiração de uma parecia completar a da outra. A noite seguia em Porto, calma e disfarçada, mas dentro da varanda tudo queimava. Clara tentou recuar, inventar uma desculpa, que precisava dormir, que estava cansada, que era tarde, mas Elisa apenas sussurrou: "Ficar também é uma escolha." E naquele instante, as defesas caíram. O toque veio devagar. Um roçar de lábios, tímido, medroso, como quem pisa em chão sagrado. O primeiro beijo não foi técnico, não foi certeiro. Foi interrompido pelo medo. Mas o segundo foi verdadeiro. Clara sentiu os traços de Elisa com as pontas dos dedos, como se desenhasse uma nova tatuagem invisível. Elisa apertou os olhos e sorriu no meio do beijo, como se dissesse: "É aqui." Elas se afastaram só para respirar. Nenhuma disse nada, porque o que havia sido dito estava marcado ali, entre corações que já haviam apanhado demais. Clara a levou até o sofá e puxou uma manta. Deitou ao lado, não por obrigação, mas por escolha. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Mas a paz, ali, era só uma ilusão de poucas horas, porque ao amanhecer, a campainha do estúdio tocou com insistência. Quando Clara desceu para atender, o vestido de noiva de Elisa estava pendurado no portão, mas ela havia desaparecido. A chuva voltava a cair fina sobre os telhados do centro histórico de Porto quando Clara abriu a porta do estúdio naquela manhã. O vestido pendurado no portão balançava com o vento, encharcado, despido de corpo e destino. Ela não correu, não gritou, não ligou para ninguém, apenas olhou. Dentro da caixa de correspondência havia um envelope pequeno, papel molhado, tinta quase apagada, mas ainda legível. "Obrigada por me lembrar que eu sou mais do que aquilo que me fizeram ser." E Clara segurou o papel por tempo demais, como se ele pudesse aquecer as mãos que agora tremiam. Passou o dia em piloto automático. Atendeu 2 clientes. Esboçou desenhos. Não falou mais do que era necessário. Mas à noite, subiu para o andar de cima. Sentou-se no chão da varanda e encarou o espaço onde Elisa estivera. A alma dela ainda parecia ali, misturada ao vento, às palavras que não foram ditas, ao beijo que ainda morava na boca de Clara. Ela pensou em todas as vezes que deixou as pessoas irem embora antes de conhecerem quem ela era de verdade. Mas dessa vez, foi diferente. Dessa vez, alguém a viu, mesmo que por pouco tempo. E isso doía mais do que a solidão habitual. Foi então que algo chamou sua atenção. O livro que Elisa carregava nos braços na última visita estava encostado atrás de uma planta. Dentro, uma página dobrada e uma frase grifada: "Partir também é amar", quando ficar significaria negar a si mesma. Mas ali, no canto da página, rabiscado à mão, um endereço e um horário: amanhã, às 17h. Clara olhou para o céu e, pela primeira vez em dias, sorriu. Clara chegou ao endereço antes das 17h. Era uma antiga estação de trem, desativada há anos, agora transformada num espaço cultural. No centro do salão vazio, havia uma exposição improvisada. Fotos, livros abertos e uma única tela em branco, com pinceladas de aquarela ainda frescas. E no centro, Elisa, sem véu, sem cicatriz, sem medo. Ela olhou para Clara com um sorriso tímido, como se não tivesse certeza de que ela realmente viria. Mas Clara não parou, não hesitou.
caminhou até ela e disse: "Eu vim, porque você me deixou um espaço onde antes só havia paredes." Elisa respirou fundo, os olhos marejados. "Eu fugi porque pensei que nunca fosse merecer isso. Mas você me desenhou de um jeito que me fez querer ficar. E dessa vez, eu escolho ficar." Clara a abraçou com força, não como quem tem medo de perder, mas como quem, finalmente, entende o que é ter. Nos dias que seguiram, Elisa deixou o hotel onde estava escondida. Alugou um pequeno apartamento a poucos quarteirões do estúdio. Voltou a dar aulas de literatura, agora em uma escola comunitária que funcionava nos fundos de uma biblioteca. Clara continuou tatuando, mas algo mudou. As linhas pareciam mais suaves, os desenhos mais vivos. A rosa no espelho, finalmente, ganhou espinhos. E aos poucos, Elisa passou a frequentar o estúdio, não mais como fuga, mas como casa. Não precisaram jurar amor eterno, nem prometer finais felizes. Mas ali, entre tintas, livros e beijos entre cafés e manhãs nubladas, elas encontraram o que ninguém nunca conseguiu dar a elas: escolha e liberdade. E foi assim, sem altar, sem véu e sem plateia, que Clara e Elisa se casaram com a única coisa que nunca tiveram antes: a coragem de amar do jeito certo. E então? Você imaginava que esse seria o final? Clara e Elisa não precisaram de promessas eternas, nem de votos em voz alta. Tudo o que elas precisavam era coragem. Coragem de parar de correr e, pela primeira vez, escolher a si mesmas. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo a vida que os outros desenharam para você? Quantas vezes já quis desaparecer só para, quem sabe, descobrir quem realmente é? A verdade é que, às vezes, a fuga é só o primeiro passo para finalmente se encontrar. Se essa história te tocou de alguma forma, não guarda só para você. Conta aqui nos comentários. Qual foi o momento que mais mexeu com você? Você teria voltado como Elisa ou ficaria escondida para sempre? Vamos conversar. E claro, se inscreve no canal para não perder a próxima história, porque a próxima pode ser exatamente aquela que você ainda não sabia que precisava ouvir. Ativa as notificações, deixa o like e se prepara, porque o amor, quando é de verdade, deixa marcas que a gente jamais quer apagar. Nos vemos no próximo episódio.